Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Focados em Notícias do Corinthians. Antes de continuar, deixa seu like. Vamos ao vídeo. Imagina a seguinte situação. Um time tem um jogador a mais durante, quase um tempo inteiro. O cenário dos sonhos. Exato. Domina mais de 70% da posse de bola. A torcida tá ali, empurrando, o estádio ferve. E mesmo assim, a equipe consegue jogar de forma visivelmente mais burocrática, mais engessada e inofensiva do que quando o jogo estava 11 contra 11 no gramado. Olha, esse é o paradoxo mais cruel do futebol moderno, né? O que deveria ser a vantagem definitiva se transforma numa espécie de paralisia. Nossa, sim. No futebol brasileiro atual, a superioridade numérica tem se revelado com uma frequência até assustadora, uma verdadeira maldição tática. E é exatamente esse o nó central que a gente vai desatar na nossa imersão de hoje. Porque, olha, para quem nos acompanha nesta segunda-feira, 23 de março de 2026, a ressaca emocional é pesada. Muito pesada. Estamos digerindo um clássico que tinha todos os ingredientes para ser histórico na Neoquímica Arena. Corinthians e Flamengo pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o placar final no telão marcou 1-1, mas, convenhamos, esse número frio não conta nem 10% do roteiro caótico que rolou lá em Itaquera. Não conta mesmo, de jeito nenhum. A missão do nosso debate hoje é dissecar essa montanha-russa, sabe? Entender o porquê. Exatamente, como um jogo que começou com um clima de festa absoluta, ídolo histórico no gramado, taça erguida, terminou em, vaias ensurdecedoras. Sim, e confusão com a polícia militar. Pois é, boletim de ocorrência, PM nos corredores e um jejum de vitórias que já começa a abrir rachaduras perigosas nos bastidores do Parque São Jorge. O foco aqui não é só repassar os lances, né? É entender a engrenagem tática e psicológica que travou o Corinthians. E o gancho para quem vive e respira futebol não poderia ser mais perfeito. A gente tem que lembrar que esse era o primeiro reencontro entre os dois gigantes desde aquela final épica da Supercopa do Brasil em fevereiro. Lá no Mané Garrincha. Isso, no Mané Garrincha, onde o Timão levou a melhor e venceu por 2-0. Então, o palco estava todo montado para uma extensão daquela comemoração. Tava tudo pronto para a festa. Mas o esporte não perdoa quem entra no gramado ainda celebrando o passado, né? Foi um banho de água fria. Sem dúvida. Para a gente compreender a magnitude dessa frustração que tomou conta das arquibancadas no apito final, a gente precisa voltar um pouquinho ao clima que antecedeu o jogo. Aquele esquenta da Fiel, nossa. Sim, havia uma assimetria brutal, sabe? Entre o ambiente festivo do lado de fora e o nível de concentração cirúrgica que é exigido para os primeiros minutos de bola rolando num clássico desse tamanho. O clima no esquenta da Fiel, ali no estacionamento E5 da Arena, era de arrepiar qualquer um. Roda de samba pulsando, a torcida inteira confraternizando sob o sol de domingo. E a presença ilustre, né? Nossa, pra coroar, o gramado recebeu a presença de ninguém menos que o ídolo Edilson Capetinha. O homem tava lá, exibindo a taça da Supercopa de 2026 pra multidão em êxtase. Um momento histórico. Muito. Pro torcedor mais nostálgico, ver o Edilson, um cara que tem 163 jogos, 55 gols, que foi a espinha dorsal dos títulos do Paulista de 99, Brasileira de 98 e 99, Mundial de 2000, ver ele levantando um troféu era o sinal de que os dias de glória tinham voltado de vez. Era a consagração. Exato. A atmosfera é de um otimismo inquebrável. Eu mesma confesso que fiquei emocionada vendo a cena. Foi convidar os amigos para num churrasco de comemoração, colocar a melhor música para tocar. E aí deixar a carne cair no carvão antes mesmo de servir. Sim, caiu tudo no carvão. Porque é justamente essa euforia desmedida que torna o choque de realidade tão devastador. E a realidade do campo foi implacável logo aos 3 minutos, né? E quando eu digo implacável, me refiro a um erro crasso. Um erro de execução que simplesmente destrói qualquer plano de jogo. O lance do Hugo Souza. Esse mesmo. O goleiro Hugo Souza tenta sair jogando com os pés, força um passe na fogueira, entrega a bola direto no pé do Jorginho e, na sequência, o Lucas Paquetá não perdoa. Flamengo 1-0.
Aos 3 minutos. 3 minutos. E a gente precisa explicar para quem tá escutando o porquê de um gol desses doer tanto, taticamente falando. Foi um apagão inexplicável bem no primeiro round da luta, sabe? Olha, a questão é o mecanismo da chamada transição defensiva. Certo. A transição defensiva é aquele exato milissegundo em que o seu time está com a posse da bola, os zagueiros se abrem, os laterais sobem para apoiar, todo mundo se espalha para atacar. Todo mundo indo pra frente. Isso. É o momento de maior vulnerabilidade geométrica em campo. Se você perde a bola exatamente nesse instante, que foi o que o Hugo Souza fez naquela saída de área, o adversário encontra a sua defesa totalmente esburacada. Um queijo suíço. Literalmente. Sofrer um gol originado de uma falha individual tão primária, logo no começo, obriga o time a pegar o roteiro planejado, jogar no lixo e passar os 87 minutos seguintes reagindo no desespero. A pressão vai nas alturas. Mas olha, aqui eu bato na mesa para destacar a resiliência assombrosa do Corinthians naquele momento. Sim, eles reagiram bem. Reagiram demais. A Fiel sentiu o golpe, claro, o estádio murmurou, mas os jogadores não se esconderam. Eles absorveram o impacto e começaram a martelar. Foram pra cima. E aos 19 minutos, o torcedor foi presenteado com um lampejo de brilhantismo puro, sabe? Daqueles que justificam o preço do ingresso. O passe do Memphis. Nossa, o Memphis Depay tira da cartola um passe de 3 dedos, a famosa trivela, que foi absolutamente espetacular. Ele acha o Matheus Bidu passando feito um foguete nas costas da defesa carioca. Uma leitura de jogo perfeita. Perfeita. O Bidu cruza rasteiro com um veneno absurdo e o Yuri Alberto só tem o trabalho de empurrar para a rede. 1-1. A explosão em Itaquera foi um negócio de louco, parecia que o roteiro da superação já estava totalmente desenhado ali. E vale pontuar que o passe de trivela do Memphis não é só um detalhe plástico, sabe? É uma ferramenta tática de altíssimo nível. Como assim? Porque bater na bola com a parte externa do pé faz com que ela faça uma curva que foge do zagueiro e aí ela encontra o lateral em velocidade quebrando completamente a linha de defesa. É a genialidade a serviço do espaço. Maravilhoso. Porém, olhando para a estrutura do jogo, o alívio desse empate durou uma fração de segundos. Ai, nem me lembra. E imediatamente após participar da construção do gol, o Memphis sentiu a coxa. Caiu no gramado, pediu substituição na hora e desceu direto para o vestiário. E eu afirmo com convicção aqui, o ponto de virada da partida foi a saída do holandês. Você acha mesmo? Muito mais do que a expulsão que viria depois. Mas espera aí. Olha, você acha que perder um jogador aos 20 minutos, por melhor que ele seja, é desculpa para o time desmoronar criativamente o resto do jogo inteiro? O elenco não tem peças para suprir isso? É complicado. Porque, poxa, o Rodrigo Garro, que entrou no lugar dele, tem muita qualidade, não tem? O Garro tem muita qualidade, sem dúvida nenhuma, mas o futebol é feito de encaixes de características, né? Sim. O Memphis Depay tem uma habilidade muito rara de reter a bola de costas para a marcação, girar em espaços mínimos e atrair 2 ou 3 defensores para cima dele, e isso libera o restante do time. Ah, entendi, ele puxa a marcação. Exato. O Garro já é um passador. Ele precisa de alguém que crie esse espaço para ele poder acionar os atacantes. Com a saída do Memphis, o Corinthians perdeu a sua principal chave para destrancar defesas fechadas. E essa chave fez uma falta absurda, né? Porque o roteiro ainda guardava uma reviravolta digna de cinema de suspense no início do segundo tempo. E o protagonista, infelizmente, veste preto e apita. A arbitragem sempre ela. Pois é. Aos 6 minutos da segunda etapa, o Everton Araújo, volante do Flamengo, dá um pisão no tornozelo do Breno Bidon e recebe o cartão vermelho direto. Um lance duro. Sim, e o que torna isso fascinante e revoltante ao mesmo tempo para nossa audiência é o áudio do VAR que foi divulgado pela CBF horas depois. Esse áudio é uma aula, viu? É uma aula sobre como a subjetividade está destruindo o protocolo da arbitragem no Brasil. Os bastidores desse áudio são muito reveladores. A discordância entre os profissionais ali é flagrante, não tem como negar. Conta pro pessoal o que eles disseram. Vamos analisar a comunicação deles. Na cabine do VAR, o Wagner Hillway analisa a biomecânica do lance e recomenda que o árbitro troque o vermelho pelo amarelo. Ele usa um jargão técnico bem específico. Ele afirma que houve apenas, aspas, intensidade média e que o contato no calcanhar do Bidon foi lateral, caracterizando
uma disputa de bola onde o flamenguista pegou o meio de raspão. De raspão, sei. E aí ele chama o Rodrigo José Pereira de Lima, que é o árbitro de campo, para ir na tela olhar. Mas o Rodrigo olha, bate o pé e mantém a expulsão. Ele não mudou de ideia de jeito nenhum? Não, o argumento dele. Ele diz literalmente no áudio que o jogador do Flamengo, aspas, trava a chuteira por cima do tornozelo. Fim de papo. E manter essa decisão foi tipo acender um barril de pólvora no meio do gramado. O clima desandou completamente para uma guerra declarada. Ficou insustentável. Demais. Olha, após o apito final, o árbitro relatou na súmula que precisou de escolta pesada da polícia militar apenas para conseguir descer o túnel de acesso ao vestiário. Escolta policial num jogo de futebol, para variar. Para variar, né? E ele foi além, tá? Ele registrou xingamentos nominais de funcionários da diretoria do Corinthians. Nominalmente? Nominalmente. O Leonardo Carnevale, que é o gerente de marcas, e o Mauro Van Basten, observador técnico, foram citados gritando aos quatro ventos no corredor. Sabe o que eles gritaram? Sempre contra a gente, safado, está de sacanagem. É o famoso nervosismo que transborda, né? A diretoria simplesmente perdeu a linha. Totalmente. O executivo Marcelo Paz disparou contra o sistema na zona mista. O técnico Dorival Júnior, na coletiva, chamou a arbitragem de tumultuada. E do outro lado também teve reclamação, viu? Sim, a cereja do bolo. O executivo do Flamengo, José Boto, também reclamou amargamente, insinuando que o árbitro não tinha estofo para apitar um clássico daquele tamanho. É um show de horrores onde todo mundo sai se sentindo roubado. E, detalhe, o Corinthians também reclamou ferozmente de um pênalti ignorado no André Luiz, lá pelos 23 do segundo tempo. Ah, verdade, teve esse lance. Onde o VAR sequer recomendou a revisão. Mas olha, se a gente afastar a fumaça dessa confusão toda com a arbitragem e focar só no que rolou no campo, essa expulsão devolve a gente direto para nossa tese inicial. Do colapso. Sim, foi exatamente ali que o Corinthians entrou em colapso mental. E é aqui que eu jogo a pergunta que não quer calar pra você. Ter um jogador a mais, hoje em dia no futebol, virou um castigo. Muitas vezes sim. Porque, tipo, o torcedor olha pro campo, vê que tá 11 contra 10 e a expectativa dobra na mesma hora. E a retranca do adversário triplica. E o time que tem a bola simplesmente congela, não sabe pra onde correr. Parece que ter a faca e o queijo na mão engessa o cérebro dos jogadores. Olha, taticamente, enfrentar um time com um a menos, que decide se fechar e se defender, é o teste mais duro do futebol. O Flamengo fez o óbvio ali. Fechou a casinha. Exato, montou o famoso bloco baixo. Para quem tá nos ouvindo conseguir visualizar, é como se o Flamengo tivesse recuado as suas duas linhas de 4 jogadores para a entrada da própria área e levantado a ponte levadiça de um castelo. Adorei a analogia, ninguém entra. Não tinha espaço para infiltrar. Quando você enfrenta um cerco desses, você não precisa de mais soldados atirando pedras nos muros altos, sabe? Você precisa de alguém que saiba arrombar a fechadura. Ou escalar o muro em silêncio. Que seria o Memphis. Perfeito. Sem o Memphis, o Corinthians ficou apenas marchando ao redor do castelo. Nossa, marchando ao redor do castelo é a definição perfeita. A bola ia de um lado para o outro de uma forma absurdamente inofensiva. A Fiel, com toda a razão do mundo, perde a paciência muito rápido com esse tipo de toque de lado, né? E com razão. É angustiante assistir. O grito das arquibancadas e a explosão nas redes sociais foram instantâneos. Torcedores inundaram a internet perguntando: esse time tem medo de chutar pro gol? A frustração mastiga a alma de quem tá lá na chuva torcendo. E os números traduzem essa dor de forma muito cruel. O que o Corinthians fez na meia hora final do jogo foi a definição acadêmica do que a gente chama de posse de bola estéril. Posse de bola inútil, né? Ir a bola sem propósito nenhum, só para te dar um recorte exato dos dados. Entre os minutos 38 e 39 do segundo tempo, o Corinthians alçou 4 bolas na área. 4. Meu Deus. De forma completamente inútil. Eram cruzamentos feitos da intermediária, muito longe da linha de fundo, de frente para a zaga do Flamengo. Que é alta. Sim, que repelia tudo dando risada. Não houve uma única finalização perigosa construída de forma coletiva.
E para piorar a situação, o técnico Dorival Júnior se perdeu completamente na leitura desse cenário. Mas espera aí, deixa eu fazer o papel de advogada do diabo aqui. É muito fácil, né, na segunda-feira de manhã, com a planilha de dados na mão, num estúdio com ar-condicionado, a gente sentar lenha no Dorival. O calor do momento é diferente. Eu acho que a gente precisa reconhecer o peso do emocional. É justo culpar só a falta de objetividade tática quando Itaquera inteira tá cobrando o resultado aos berros na orelha dos caras? O psicológico pesa. E a gente também teve lampejos de entrega absurda ali. Vamos voltar ao Hugo Souza, que falhou feio no começo. Certo. A resiliência desse cara foi espetacular depois da falha. Nos acréscimos do primeiro tempo, o De Arrascaeta acha um cruzamento, o Pedro manda um voleio que parecia indefensável e o Hugo faz um milagre elástico para evitar a virada. Foi uma defesa monumental, tenho que admitir. E teve torcedor postando: esse é o Hugo que conhecemos. E lá na frente, já no finalzinho, o Yuri Alberto achou um giro de corpo fantástico nos acréscimos e o Rossi precisou salvar o Flamengo. Os jogadores tentaram de tudo, eles suaram sangue. Tentaram, não vou negar o esforço. Mas tentaram na base do abafa, né? Na base do desespero individual. E o problema é que grandes defesas de goleiros, lances isolados de raça, muitas vezes mascaram problemas coletivos que são profundos. Você acha que faltou tática, mesmo com a raça? Sim, porque quando o emocional pesa, quando a perna treme, é a estrutura tática que deve servir de muleta para o time não cair. E a estrutura do Dorival Júnior ruiu ali. O que ele fez de tão errado na sua visão? Qual foi a solução dele ao ver o castelo fechado do Flamengo? Ele simplesmente empilhou atacantes. Colocou o Kaique, o Matheus Pereira e o Guinegão. Fez um chuveirinho. Faltaram triangulações, faltaram ultrapassagens pela linha de fundo, faltou repertório para quebrar a última linha defensiva. E o mais assustador, né, é que o torcedor já viu esse filme de terror há muito pouco tempo. Muito pouco tempo. O trauma tá fresquinho na memória. A cicatrização nem começou ainda, porque nas fontes da nossa pesquisa, o histórico recente é um soco no estômago de quem nos ouve. O jogo contra o Santos. Exato. No jogo imediatamente anterior, o clássico contra o Santos, o Corinthians também empatou e não conseguiu vencer. E sabe o que torna a dor ainda mais aguda? 2 jogadores. Contra o Santos, o Timão teve não um, mas 2 jogadores a mais em campo durante boa parte do jogo. 2. A incapacidade de transformar essa superioridade numérica colossal em bola na rede já não é mais um acidente de percurso, né? Virou um padrão que assombra a comissão técnica. E esse padrão de ineficiência escancara feridas profundas que com crises que a diretoria jurava ter superado. Prometeram que estava tudo resolvido. Pois é. A conexão histórica dos dados atuais com o passado recente do clube é um sinal de alerta vermelho piscando forte no painel. O empate contra o Flamengo consolidou o 5º jogo seguido do Corinthians sem vitória no Brasileirão. 5 jogos é muita coisa. É uma sequência árida. Olha só, empates com Cruzeiro, Santos, Chapecoense e o Flamengo, somados a uma derrota doída em casa pro Coritiba. Para um time do tamanho e do orçamento do Corinthians, ficar 5 jogos patinando é uma eternidade. Para contextualizar, quem nos ouve, a última vez que a torcida gritou vitória foi no dia 19 de fevereiro. Quase 1 mês e meio atrás. Num suado 1-0 contra o Atlético Paranaense. Já passou muito tempo. E ao compararmos esse jejum atual, assinado pelo Dorival Júnior, com os pesadelos institucionais do clube, a temperatura sobe ainda mais. O que os dados dizem, essa seca de vitórias já igualou a sequência desastrosa do fim da temporada de 2025. Pior ainda, olhando para todas as competições, é a maior crise de resultados desde junho de 2024. Nossa, a fase do Antônio Oliveira? Exatamente. Relembrando aquele período sombrio e caótico sob o comando do técnico Antônio Oliveira. É o espelho do passado refletindo um presente perigosíssimo para o Corinthians. E a matemática da tabela de classificação é fria. Ela não tem pena. Ela não liga para a posse de bola, não liga se você teve um jogador a mais ou a menos. A tabela só olha para os pontos. E o Timão estacionou num limbo de dar calafrios. Com 10 pontos, a equipe ocupa hoje a 11ª colocação. É, neste momento, a última vaga chorada para a Sul-Americana de 2027. No meio do caminho. Literalmente. O time está pendurado na ponta do abismo. Está 4 pontos atrás do Bahia, que fecha o G5 com 14 pontos e sonha
com a Libertadores e, incrivelmente, está exatamente os mesmos 4 pontos à frente da zona de rebaixamento, Que perigo. que hoje é encabeçada pelo Botafogo com 6 pontos. Ou seja, um passo em falso na próxima rodada e o cheiro de desespero volta a rondar o Parque São Jorge. 2 vitórias seguidas, por outro lado, e a esperança de brigar por título ressurge. O problema, o grande problema, é como conseguir essas vitórias com o cenário que se desenha no horizonte, né? O cenário futuro é aterrorizante se a gente olhar para a sala do departamento médico do clube. O empate contra o Flamengo deixou estilhaços por todos os lados. Virou um hospital. O que aguarda o Corinthians não é só um quebra-cabeça tático do Dorival, mas um verdadeiro milagre de reconstrução física. Com certeza. A saída do Memphis Depay, que a gente citou, encabeça essa lista de tragédias. E olha, não é um drama paroquial, viu? É um problema internacional. A lesão foi grave. Muito. O tamanho dessa lesão muscular vai muito além de desfalcar o Corinthians. Ela coloca em risco severo a convocação do holandês para a seleção nacional do país dele. Olha o impacto disso. Pois é, ele era nome certo na lista para os amistosos de peso contra a Noruega e o Equador. O impacto reverbera lá na Europa, mexe com a cabeça do jogador. E se fosse só o Memphis, o Dorival até poderia tentar arrumar a casa com as peças que sobraram. O problema é a superlotação nas macas. O goleiro Felipe Longo segue travado no departamento médico. Tratando aquele estiramento complicado no cotovelo. Isso. Na lateral, o Hugo Farias ainda corre contra o tempo após aquela cirurgia chata no menisco do joelho. E no ataque, como se não bastasse, o Caio César sentiu a coxa de novo. É uma baixa importante em literalmente cada setor do campo. E para completar o enredo kafkiano dessa temporada, a gente tem o caso do Jesse Lingard. O meia inglês está treinando, está no clube, mas vive um verdadeiro inferno burocrático. Isso é inacreditável. Essa situação do Lingard é para deixar qualquer torcedor arrancando os cabelos. Pensa comigo, o clube faz uma contratação midiática, trouxe um cara com bagagem de Premier League, de seleção inglesa. Um jogador de Copa do Mundo. Exato. O jogador está fisicamente apto, louco para jogar, e ele não pode calçar a chuteira porque esbarrou na burocracia. O visto de trabalho travou e o nome dele não aparece de jeito nenhum no BID da CBF. E para quem não sabe, é o Boletim Informativo Diário, o sistema que regulariza e autoriza legalmente qualquer atleta a jogar no Brasil. O cara existe lá no CT, tá treinando, mas não existe no papel. É frustração empilhada em cima de frustração para fiel. O único alento nessa tempestade perfeita é o calendário. A pausa. Sim, o campeonato pausa agora para a data FIFA, o Corinthians só volta ao gramado no dia 1º de abril e não é um jogo qualquer, é um teste de fogo absoluto contra o Fluminense lá dentro do Maracanã. Um respiro mais do que necessário, né? Vão ser dias preciosos para tentar esvaziar esse departamento médico, esfriar os ânimos da diretoria que está fervendo e principalmente dar tempo de campo pro Dorival treinar a bendita infiltração contra defesas fechadas. Dias vitais. E assim, com esse respiro, a gente vai amarrando as pontas do nosso debate de hoje. Se a gente puder sintetizar o que o empate por 1-1 esfregou na cara de todo mundo, é o seguinte: olha só, o Corinthians provou mais uma vez que sabe sofrer. Nisso, eles são mestres. Sabe levar porrada, levantar do chão e lutar contra um placar adverso. A resiliência, a raça, isso tá na alma do clube. Mas a equipe parece ter desenvolvido uma amnésia tática sobre como dominar. Esqueceu? Esqueceu como ser dona do jogo, como amassar o adversário quando a superioridade numérica exige essa imposição. Ter uma a mais não pode ser um fardo. O seu diagnóstico é irretocável. Falta a frieza dos times que sabem transformar a bola no pé num instrumento de tortura pro adversário, sabe? E não numa batata quente que queima na mão dos próprios jogadores. E no fim das contas, ser Corinthians é exatamente isso. É viver no fio da navalha. É a loucura de sentir a euforia absoluta de levantar uma taça contra um grande rival num mês de fevereiro ensolarado. E 30 dias depois? E 30 dias depois, viver a agonia e o desespero de lutar contra a impaciência das próprias arquibancadas debaixo de chuva no empate amargo. É uma paixão avassaladora que não aceita o meio termo, que exige o sangue ferver nos 90 minutos. E diante dessa montanha-russa toda,
eu deixo uma provocação profunda para quem nos acompanha refletir durante essa pausa do calendário. Manda. Depois de ver um gigante com posse de bola quase infinita, seria incapaz de furar uma linha de defesa de um time com 10 homens? Fica a dúvida. No futebol mecânico de hoje, a tática engoliu de vez a intuição criativa e a rebeldia do jogador brasileiro? Uau! Ou será que a ansiedade feroz e o peso de agradar uma torcida tão gigante estão transformando a perna dos jogadores em puro chumbo nos momentos de decisão? Uma semente fantástica para plantar lá na cabeça da audiência e para a gente debater até o próximo confronto. Olha, a frustração pode bater na porta hoje, mas a essência de quem torce é acordar no dia seguinte, voltar a acreditar no impossível. Um abraço gigante a todos que mergulharam com a gente nessa análise, tentando buscar sempre o porquê muito além do placar. Isso aí. Continuem questionando o que vem em campo, continuem empurrando o time e até a próxima imersão. Agora comenta aí de onde você é, seu nome e sua cidade nos comentários. Isso é Lealdade SCCP. Até mais.